Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectador da EdTab, tudo bem? Meu nome é Alex Gabriel. Hoje esse vídeo será um pronunciamento concreto do dono da EdTab e eu, Alex Gabriel, informo que cometi alguns erros gravíssimos em que eu tive com Carlos Vigílio e o Rubens. Mas você não sabe quem são eles? Eu te conto. Bom, o Rubens ele é um youtuber de 20 anos que tem entre seu canal acho que uns 20 mil inscritos ou mais, em que teve vários canais de edits, artes de música, emissora fictícia e muito mais. Já o Carlos Vigílio, ele também é um youtuber autista que tem 17 anos, vai fazer 18 anos este ano. E também é que ele tem 33 mil inscritos. E ele é fã de Classic Cupso, que é um estúdio de animação lá dos Estados Unidos de 1982. Eu sei que eu tô falando a informação deles para quem não sabe e ninguém confundir entre eles. Mas por favor, se eles viram, eu não tô expondo ninguém para críticas. Na real, eu só tô dizendo quem eles são no YouTube, ok? Não me critique por motivo desses. Eu só disse que o canal deles e a personalidade para quem não sabe entende. Bom, vamos resumir. E depois teremos em partes. Bom, um caso aconteceu ontem no dia 23 de janeiro de 2026, em uma sexta-feira, na tardezinha, começa em que eu tava insistindo de colocar as vinhetas do Está No Ar que o Dante Queiroz fez para mim. E eu já vou falar como ele é, quem é esse tal Dante Queiroz. Calma aí. Então eu decidi pedir para eles colocarem, mas acabou em que eu entrei em um assunto que já foi criticado muito do passado. E acabei sendo ocultado da live do Carlos Vigílio. Sim, exatamente. Isso eu vou contar em partes. E para quem não sabe quem é Dante Queiroz, ele era meu editor desde alguns dias atrás. E ele foi rebaixado por muita gente na internet. Eu conheci ele em outubro do ano passado, e nós não tínhamos uma relação de amizade tão boa naquela época, diferente de novembro do ano passado até atualmente. Ele me conheceu como colega principal dele. Aí tudo bem, mas o Dante manipulou gente pra caramba, inventando mentiras disso, mas já sabemos. Mas ele só foi ficar afastado por causa da mãe dele por tirar o celular dele e sim aplicar regras rigorosas. E sim, eu fiquei com dó disso. Eu só tô falando as verdades. Até que o Dante me manda um seguinte, que já já eu falo em partes. Agora vamos em partes nesse pronunciamento meu, ok? Telespectadores da EdTab, não ficam tristes comigo ou bravos, que eu sei que alguém no caso do Vigílio provavelmente ficou frustrado com isso aqui. Mas isso aqui foi culpa minha e do Dante. Nós já vamos falar sobre isso sem enrolação, rodando o telão. Bom, a parte 1 é como eu errei com uma coisa tão besta em que se tornou um sério problema desde ontem. Vamos lá, eu errei em ficar infernizando o Carlos Vigília a colocar minha vinheta do Está No Ar só porque o Dante fez. Porque na verdade ele descartou algumas vinhetas, não, na verdade todas as vinhetas, e isso eu tô completamente errado. E errei profundamente de zoar o Rubens durante esses dias. Olha esse post aqui que eu vou te mostrar. Bom, como ele disse no post, esse detalhe não pode escapar. Ele está se referindo ao meu comentário de alguns dias atrás sobre a vinheta dele do Está No Ar no dia da Austrália dele. E eu tenho uma resposta para isso. Olha, Rubens, se aquele comentário foi para te zoar amargamente, eu peço perdão, cara. Você não me avisou direito se aquilo te machucava mesmo, cara. Se você tivesse falado o seguinte, atenção, isso aqui é só uma simulação que eu vou fazer, não me critiquem nada porque eu não tô incomodando ninguém, não tô menosprezando ninguém daqui. Então, olha o que ele poderia ter falado. RedTab, você por favor poderia tirar este comentário daqui. Essa zoação me machucou muito de coração, cara. Não gostei do que você disse. Eu ia simplesmente excluir na hora H. Ia pedir desculpas sobre essa zoação que eu tava brincando. Aquilo era zoeira, sim. E não sabia direito se era brincadeira de mau gosto.
Então aquilo foi feito de propósito por minha causa e zoei a vinheta dele do Está No Ar. Eu peço eternamente desculpas pelo ocorrido, Rubens. Então vamos lá. Tá, e também você me pergunta o seguinte: pra quem tá assistindo a esse Tab Debate, mas como você foi entreter nessa briga por causa de uma vinheta do Está No Ar feita pelo Dante? Bom, eu vou falar o porquê. Bem anteontem, entre o dia 21, 20 ou 22 de janeiro de 2026, eu tava conversando com o Dante Queiroz no meu privado do TikTok. Sim, eu tenho ele até hoje. Só que ele teve a brilhante ideia de fazer as minhas vinhetas do Está No Ar. E para quem não viu a Tab Debate passada, eu tava desabafando sobre o caso de desperdício de vinhetas e edições que o Carlos Vigílio disse. Depois vai dar uma conferida lá para quem tá fazendo react, live react desse vídeo aí. O Dante e eu ficamos frustrados pelo Carlos Vigílio ter descartado todas as minhas vinhetas do Está No Ar. Aí o Dante Queiroz, ele queria ser meu editor. E eu aceitei, achando que dava certo, tudo certinho. Mas eu e ele tava pensando em pedir pro Carlos Vigílio colocar as vinhetas do Está No Ar feitas pelo Dante. Aí eu concordei com a ideia. Aí nesse ponto onde eu erro. Eu errei muito nessa parte. Mas por que alguém me pergunta assim agora? Mas o porquê, RedTab? Bom, ele fez a minha vinheta do Está No Ar no dia da Austrália. E algumas também. E ele tava indo muito bem na edição, e ele tava comparando o tempo de demora por cada vinheta do Está No Ar que o Rubens, o Miguel Ângelo e os outros fazem a cada dia no Blender. O outro editor de vídeo que normalmente é agendado corretamente, deveria ser normalmente agendado e corretamente o dia exato de que foi postada a vinheta. Mas foi protótipo, isso eu não posso negar. Mas eu menti para o Eduardo Passos, falando que a vinheta era minha em vez de ser do Dante, só para que não tivesse problemas para exibir no caso Vigília Outlives e a exibir no ar. E nós estávamos tão aprofundando nesse assunto e que nós estava desconfiando do Carlos Vigílio identificar a fonte de texto, que é a Globo CD It, e dizer que é do Dante, sendo que ele jogou todas as minhas vinhetas do Está No Ar do lixo, o Carlos Vigílio, e sim, eu peço desculpas para o Eduardo Passos, pelo que eu menti para ele. Isso doeu muito em mim, eu não queria fazer isso. Quando eu percebi isso, em que o Dante estaria me manipulando também para fazer essas supostas mentiras, eu venho confiando muito nesse Dante e eu acabei nesse BO com todos vocês, e eu devo falar que depois dessa eu quase terminei a amizade com o Dante. Porque isso doeu mais em mim do que nele, e no que os outros também. Bom, e esse Tab Debate pronunciamento do dono da Rede Tab, na real, eu, Alex Gabriel, termino por aqui a primeira parte. A segunda parte talvez vai sair amanhã, ou se não sair amanhã porque eles me perdoaram. Ou não, às vezes. E sim, eu peço para todos vocês que eu menti feios. Realmente, eu errei muito, cometi muitos erros quase irreparáveis, foram graves, em que me machucou mais do que devia. Quase não dormi ontem por causa disso. Então, para quem fez react nesse vídeo, eu imploro, peço desculpa por tudo que eu fiz. Me dê uma única chance de continuar sendo seus colegas. Eu vou me afastar desse Dante Queiroz para não arrumar mais confusões aqui nessa atualidade. Ok, pessoal, é isso. Tchau, até mais.